Bom dia, Deus abençoe a todos. Mais um momento da nossa boa palavra, da nossa reflexão. Depois aí de um feriado prolongado, muitas viagens, né? Estamos de volta aqui. Eu quero convidá-los nessa manhã a meditar comigo em Lucas capítulo 15, dos versos 17 a 19. É um trecho, uma parte da parábola do filho pródigo. Nosso tema de hoje é de volta à dignidade. Eu quero ler só o verso 18, mas você pode manter aí a sua Bíblia aberta e focar aqui nos nossos comentários. A declaração do filho pródigo foi: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Vou repetir o verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti perante os céus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra nessa manhã. Bom, porque o nosso tema de volta à dignidade. Essa parábola, ela nos traz várias lições de vida e todas elas bastante interessantes. Nós temos aqui um pai, dois filhos, e o que chama atenção é o filho mais novo. Hoje nós queremos falar e meditar um pouquinho sobre o filho mais novo. Ele está vivendo uma vida digna, tendo do bom e do melhor, nascido, criado no pai, num lar, né, abençoado, numa casa abençoada. De repente, esse filho resolve, toma uma decisão impensada, uma decisão deslocada, uma decisão louca, né? E ele então recebe o resultado dessa decisão. Ele pega uma parte da herança do pai, parte, né, para a vida, para a dissolução, para viver uma vida, né, do seu jeito, como acontece hoje. Eu vou viver minha vida do meu jeito, ninguém tem nada com isso. Isso sempre aconteceu. Então ele sair da casa do pai com a sua herança, ele perdeu o que era de mais precioso. Mais precioso que até o valor que ele levou, né, em espécie, o valor que ele levou na bolsa, por assim dizer. Ele perdeu a dignidade que uma família produz na vida da gente. Ele perdeu o aconchego familiar, ele perdeu o carinho do pai, perdeu, né, a atenção do irmão, perdeu o calor, né, do lar, né? O lar, a família promove um calor, ainda que às vezes nós não prestemos muita atenção, né, nesse afago, nesse carinho, nessa atenção, mas ele perdeu. E quando a gente fala que perdeu a dignidade, ele perdeu tudo que um ser humano, né, na sua forma normal, precisa para viver. E ele perdeu, foi viver enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, vivendo dissolutamente, né, cometendo todos os tipos de atrocidades, né? Ele, com certeza, ele atropelou aí todas as regras da boa vivência, né? Prostituição, aquele negócio todo. E então, quando acabou o dinheiro, acabou também a amizade. Muitas vezes nós achamos dignidade, ela é adquirida por valores, dinheiro, né? Valores em espécie. É porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não, a dignidade do ser humano está naquilo que é precioso, naquilo que é pessoal, naquilo que é humano, né? Estamos vivendo uma época aí da desumanidade, a humanidade está vivendo aquele momento da desumanidade. Sabemos aí a guerra na Europa, a Europa aí nessa guerra, nessa confusão, nesse emaranhado, e todo mundo aí, né? O planeta inteirinho nessa expectativa ruim, né? Nós estamos no limiar, talvez, possivelmente, de uma grande crise. Essa crise que já existe, que já acontece, que está acontecendo desde 2019, agora ela pode ser ainda mais, ela pode tornar-se ainda mais profunda, mais perigosa, né? E aí, então, esse filho, depois de gastar tudo, foi procurar amigos, ele não encontrou amigo. Quando você não tem espécie, quando você não tem bens, fica mais difícil de você conquistar aquilo que nós chamamos, entre aspas, de amigos, né? Geralmente, num grupo grande de amigos, nós temos aí, né,
duas equipes, né, dois grupos. Quando nós reunimos todos, né, contamos todos os nossos amigos, nós temos dois grupos distintos entre o nosso ciclo de amizade. Um grupo, amigos que são realmente, que vivem em prol, né, de sugar, como sanguessuga, de sugar aquilo que a gente tem, a gente chamaria de interesse, né? É a pergunta que não quer calar, mas qual de nós não somos, né, até certo ponto, não somos hipócritas, não somos interesseiros? Somos, mas só que tem esse grupo que eu estou me referindo agora, ele é o grupo maior, né? Porque é o grupo que, quando você ficar doente, ele não vai te visitar. Se você necessitar de alguma coisa na hora da necessidade, ele não vai te ajudar. É sempre o grupo maior. E é o grupo talvez que mais aparece na vida, é esse que mais, né, se destaca. E tem aquele grupo pequenininho, que é o grupo daqueles que o próprio Deus, né, coloca na vida da gente. Aquele que, quando a gente pensa assim, não vai dar mais, não aguento mais, não suporto mais, é o grupo aquele talvez de 1, 2, 3 pessoas, às vezes nem passa disso, às vezes não chega, às vezes uma pessoa, 2 só, na hora que das nossas adversidades, elas estão conosco. Isso é obra de Deus na vida da gente. E não se iluda, no grupo de amigos verdadeiros de um ser humano, ele sempre é o menor. E é esse que abençoa a gente. Às vezes, quando o grupo todo está formado, a equipe toda está junta, né? Daqueles que simplesmente estão vivendo, sugando aquilo que a gente já tem pouco, e o grupo daqueles que, né, que são realmente amigos, aqueles que realmente, se tiver na hora do leito da dor, até na hora da morte, eles estão ali firmes, né? Não é aquele grupo que aparece na hora do funeral também, não, que esse grupo também ele é meio suspeita. É o grupo, aquele grupo que fica com você até a hora que você der o último suspiro. É esse grupo que eu estou falando. E esse camarada procurou e passou a mão para cá, para lá e não achou ninguém. E o que sobrou para ele foi trabalhar numa manga de porcos, na pocilga, como você quiser chamar aí, tratar de porcos. Ali foi o que nós chamamos realmente de fundo de poço. Um camarada que tinha teve até então uma vida digna, abandonou essa dignidade porque achou que a vida que ele vivia em casa, na sua casa, no seu lar, não era uma vida, né, agradável. Ele queria mais, ele achou que poderia encontrar muito mais. Às vezes nós achamos que nós podemos encontrar coisas melhores e não valorizamos aquilo que a gente tem no momento, não é? Ah, o meu marido, ele tem problema, você vê às vezes problema no marido, vê problema na esposa, vê problema nos filhos, vê problema no trabalho, vê problema, até você perder. Problema nos pais, problema nos parentes. Aí quando você perde, não é assim que somos? Assim aí quando nós perdemos, puxa vida, agora tá fazendo falta, agora eu quero, agora eu preciso, mas agora você perdeu. E esse camarada estava vivendo exatamente assim, né? Trabalhando com porcos, como um judeu, um bom israelita, um bom judeu. Ele estava naquilo que nós chamamos de poço, no fundo do poço, porque ali foi o ápice, o cúmulo da humilhação. Um judeu tem que trabalhar de porcos para se sustentar. Um judeu tem que se alimentar de porcos, né? Desejar comer aquilo que os porcos viviam. Por quê? Porque ele tomou a decisão errada. Porque ele se atreveu a abandonar a dignidade de vida que ele possuía. Meu irmão, preste bem atenção, avalie as coisas que você tem. Por mais modesta que elas sejam, por mais simples que elas sejam, por mais simples que seja a sua forma de vida, avalie. Talvez o que você acha que não é felicidade é exatamente o que é a felicidade, realmente a felicidade na sua vida. Às vezes essa esposa simples, não muito, né, não muito arrumada, não muito, né, adornada, não muito enfeitada, né, não tão enfeitada, não tão bela, não tão produzida como a outra que você está vendo. Talvez essa esposa simples e modesta é realmente o canal da sua bênção, da sua felicidade, da sua vida, da sua dignidade. Talvez, né, não estou falando aqui de conformismo, porque Deus me fez assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é nesse sentido de conformismo, mas de reconhecer aquilo que você tem,
aquilo que você conquistou. É lógico que aquilo que você conquistou pode ser melhorado. Às vezes a falta de um trabalho, de uma atenção, né, nos impede às vezes de melhorar aquilo que nós temos. Esse camarada viveu isso na pele. Aí ele parou um pouquinho na hora do sofrimento, na hora da dor maior, talvez na hora do calor maior, numa hora que o sol ardeu mais forte na sua pele, na hora da sua tribulação, no momento maior da sua da consequência da sua atitude errada, impensada, né? Do seu projeto mal elaborado, do seu projeto, né? Das suas ideias mirabolantes. Ele então agora ele vê o resultado e fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E é isso aqui que eu quero chamar a atenção. Precisamos parar para avaliar o que está acontecendo conosco. Às vezes nós estamos passando, às vezes passamos por situações ruins, situações difíceis, e nós não paramos para avaliar. Não devemos acomodar com a situação, mas também devemos avaliar e ver o que é errado, o que está errado, o que pode melhorar, o que precisa ser consertado. Se o que está acontecendo com a minha vida não é fruto de uma decisão impensada, de algo que eu projetei e que não ficou certo, que não deu certo, que não era o que Deus propunha para a minha vida, não era o que Deus havia pensado, não era o que Deus havia projetado para a minha vida, para que eu estivesse vivendo no momento. Olha o verso 17. Meu Deus, quantos jornalistas ou quantos empregados do meu pai têm fartura de pão e eu aqui comendo junto com os porcos. Quer dizer, há dignidade no lugar em que Deus propôs para mim. Há bênçãos incontáveis na vida que Deus propiciou para mim. Há várias coisas boas ainda que haja, né? Porque às vezes a gente avalia, né? Porque o que Deus propõe para a gente não é com facilidade. O que Deus quer para a vida da gente, o que Deus propõe para a minha vida, para a sua vida, às vezes não é com muita facilidade. Às vezes a gente acha que nós sofremos muito mais agora do que sofríamos antes de estarmos na presença do Senhor. Isso não é verdade. Né? Se você avaliar a sua vida antes do Calvário, você vai ver que era uma vida de infelicidade, que era, por assim dizer, uma porcaria de vida. Você vai analisar que a família que você tem hoje, ela é uma bênção, que o emprego que o Senhor abriu para você, te deu como uma porta aberta, ele é difícil, mas é uma proposta de Deus para dali em diante Deus abençoar e fazer você prosperar. E às vezes nós não avaliamos, porque meu patrão é chato, porque isso e aquilo, porque minha esposa fala muito, porque meu esposo não fala, ou aquele negócio todo, e ficamos aí fazendo esse joguinho de consciência, e que às vezes ele não é aquilo que Deus propôs para nós. Tudo que Deus propõe para nós, o caminho sempre é o deserto. Sempre o sol vai esquentar um pouquinho mais, vai ter dia que, né, a noite vai estar um pouco mais fria, mas é o caminho de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não é o dinheiro no bolso, não é a casa hiper confortável, não é o carro do ano de marca, importado, seja lá o que for, mas é a presença do Senhor. Ele falou: puxa vida, na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu abandonei aquilo que era sagrado, aquilo que Deus havia proposto para a minha vida. Mas aí o verso 18 é o que nós queremos analisar aqui antes de nós encerrarmos. Ele toma uma decisão agora digna, uma decisão, uma postura de quem realmente quer voltar à dignidade. Meu irmão, aqui nós temos uma lição impressionante, uma lição edificante de sucesso. Primeiro, ele reconheceu que ele estava prostrado no verso 17. Eu estou aqui vivendo a indignidade, não é possível, num lugar fédido, num lugar fétido, num lugar horroroso, num lugar asqueroso, num lugar nojento. Um lugar que não é o meu, um lugar que não é o seu, ele te faz mal, ele te amaldiçoa. Uma posição que Deus não te colocou, ela vai produzir uma série infinita de prejuízos financeiros, pessoais, social, familiar, de relacionamento.
Porque quando nós saímos da presença do Senhor, do lugar que Deus nos colocou, os prejuízos são inevitáveis. E agora ele toma no seu coração uma posição digna, uma posição honrada. Eu vou me levantar, levantar-me-ei. Olha primeiro o verbo levantar. O verbo levantar aqui, ele é precedido de uma conjunção e de um pronome. Eu preciso levantar, eu tomo posição agora. A tomada de posição que foi firme, eu vou me levantar. Independente das dores que eu estou sentindo, independente do calor do sol. Sabe por que ele tomou essa decisão? Eu vou levantar porque ele tinha condições de levantar. Às vezes nós entramos na situação e pensamos assim, agora não tem mais jeito. Eu estou no fundo do poço, e não vem com esse negócio comigo que tem uma luzinha no fundo do poço. Não existe negócio de luz no fundo de poço para ninguém, não. Na verdade, a luz existe dentro de nós. A luz está dentro da minha vida, da sua vida. Eu vou levantar. Só pode ficar de pé, só pode levantar quem tem força nas pernas, nos braços. Quem tem os olhos abertos para a necessidade. É muita coisa que nós poderíamos falar aqui do verbo levantar, né? Do levantar, dessa composição do levantar, que levantar-me-ei, eu hei de levantar, eu vou levantar, eu consigo levantar, eu posso levantar porque ainda existe uma força daquele que me educou, daquele que me chamou, daquele que me preparou, daquele... Ah, mas eu estou doente, meu irmão, você está doente, mas você tem força. Existe uma força divina, existe um Deus morando dentro da sua vida, existe um Deus morando dentro da sua mente, do seu coração, então você pode... essa história, essa sua história, ela pode ser revertida, ela pode mudar num todo. Pode haver uma reviravolta completa na sua história. O jeito que está sendo escrita a sua história hoje, se ela não é a realidade de Deus, então ela pode mudar. E a primeira posição é você mudar a sua postura. Eu vou me levantar, ou levantar-me-ei. A segunda, ainda no verso 18, é: agora eu vou sair deste lugar. A hora que ele falou, irei ter com o meu pai, eu vou voltar para o meu lugar de dignidade, eu vou voltar para minha casa, de volta à dignidade, eu vou voltar para minha dignidade. A dignidade, ela precisa, se perdeu, ela precisa ser trabalhada dentro da minha vida, dentro da sua vida. Se você perdeu a sua dignidade, você tem que tomar... Depois, a primeira atitude é levantar, Rosângela. A segunda é sair do lugar de prostração, sair do estado de prostração, sair do lugar que não é o seu lugar. A vitória, o sucesso do ser humano sempre ela está relacionada a isso, a tomada de atitudes, não é de atitude no singular, mas tomada de atitude. Eu vou levantar. Eu estou caído, eu estou prostrado, eu estou vivendo uma vida indigna, eu estou aqui nessa situação asquerosa, nojenta, fétida, eu estou vivendo uma situação aqui que não é a minha, eu estou vivendo a realidade que não é a minha. Aí ele fala assim, agora eu vou levantar e vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para minha casa, vou voltar para minha gente. Vou voltar para minha gente. E aí vem a terceira atitude aqui no verso 18. E vou conversar com meu pai, vou me humilhar. Aqui nós estamos vendo aqui a atitude de humildade, meu irmão. Não deixe faltar esse sentimento de humildade na sua vida, no seu coração. Aquele camarada reconheceu, gente, olha o verso 19, corrobora, completa aqui, né? Eu vou falar, meu pai, eu pequei contra o Senhor diante dos céus. Ou seja, eu ofendi ao Senhor, e aquele camarada tinha ofendido a Deus, tinha ofendido o Pai. Quando a nossa vitória ela está condicionada ao reconhecimento, e esse reconhecimento, eu preciso primeiro entender que eu errei, que eu estou fora do meu lugar. O nome disso, desse conjunto de coisas que nos leva de volta à dignidade, é reconhecimento. Aí esse reconhecimento ele só pode acontecer quando nós somos alcançados pelo sentimento de humildade. Quando eu reconheço que eu errei, quando eu reconheço que eu sou uma pessoa falha, quando eu reconheço que meus atos, né, que o meu caminhar trópico, ele simplesmente atrapalha as bênçãos, a prosperidade, o sucesso, ele atrapalha, as atitudes ruins atrapalham, né? As decisões ruins, né? Atrapalham.
atrapalha o nosso crescimento, atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha a nossa forma de ser, a nossa forma de entender, atrapalha os nossos relacionamentos. Às vezes eu acho que o jeito de eu falar naquele momento, olha, se vai ofender, não fale, porque depois vai ficar complicado. Não fira a pessoa que você ama. Não despreze aquilo que você tem. A sua esposa é boa, o seu marido é bom. Ah, ele tem defeitos. E quem é que não tem defeitos? Eu já vi gente terminando um relacionamento. Começa a outra e fala assim: ah, mas esse que eu comecei é pior do que o primeiro. O outro era melhor do que esse. Agora que você perdeu o primeiro. Porque tem coisas decisões que nós tomamos na vida e perdemos que às vezes não tem jeito de recuperar. Então cuidado principalmente com os relacionamentos. Com filhos a mesma coisa. Às vezes pais não têm paciência com o filho, perde, né, o bom relacionamento com os filhos e depois fica complicado para conquistar. Mas a humildade, ela nos permite conquistar coisas importantes que nós perdemos. O que a camarada falou: olha, pai, eu pequei contra o Senhor diante dos céus. E o verso 19 aqui para fechar: não sou digno nem ser chamado filho. Eu não quero que o Senhor me reconheça como filho, não. É suficiente a mim que me reconheças como um dos seus servos. Agora aquele filho entendeu. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha básica aqui. Hoje nós estamos vivendo um mundo onde ninguém quer servir a ninguém. Ninguém quer ser servo de ninguém. Todo mundo quer ser líder. Todo mundo quer estar por cima. Só que para chegar em cima, a gente precisa subir. E o único jeito de subir para chegar em um determinado patamar, em uma determinada altura, um lugar mais alto, é humildade, irmão. Para subir, você tem que descer. Aquele que você encontra lá embaixo, no seu estado de humildade, né, de humilhação, né, que humilhação é uma coisa e humildade é outra. Humilhação às vezes é pejorativa, geralmente ela é entendida no pejorativo, mas a humildade é um estado de alma. A humildade pode até levar na humilhação, mas essa humilhação aí ela é positiva, ela vai, aqueles que te encontram, que você encontra no seu estado de humildade, é que vai fazer você subir, não como trampolim, mas ele vai te ajudar a subir. Tem gente que quer crescer pisando o outro, isso não funciona. Não é assim que funciona. E quando aquele camarada, olha bem o que acontece, o que a humildade nos faz. O que a humildade pode promover na vida de um ser humano. Quando ele fala: pai, eu não quero que o senhor me chame de pai, de filho, não quero que o senhor me considere como filho, eu sei que eu sou biologicamente seu filho, mas eu não sou digno de ser chamado filho. Eu quero que o Senhor apenas me trate como um dos seus empregados. Eu quero ser servo do Senhor. Agora, aquele filho, se ele tivesse aprendido a ser servo do seu pai, ele nunca teria caído no estado de indignidade como ele caiu. Às vezes, o simples fato de nós não reconhecermos a humildade que precisamos ser servos uns dos outros, porque Jesus ensinou isso. No momento, no ápice do ministério, quando todo mundo pensou: olha, Jesus agora é o cara. E Jesus, ele pega uma bacia, joga uma toalhinha na mão, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés de quem deveria servi-lo. Quem sabe não está faltando isso na minha vida e na sua vida? Quem sabe não está faltando isso para que alcancemos a verdadeira dignidade de vida? Quem sabe, esposo, você ainda não entendeu que de vez em quando, ou de vez em sempre, como diz os meninos da igreja, você não precisa pegar uma bacinha, colocar uma toalha nos ombros, tomar uma bacinha e lavar os pés da esposa. Isso não é literal, não, isso é simbólico. Para lavar os pés de uma pessoa, você tem que descer até a altura, pelo menos, dos joelhos dela. Ou seja, aquela pessoa que deveria estar te servindo, aí se você dobrou os joelhos e veio abaixo dos joelhos daquela pessoa, você está falando: olha, do mesmo jeito, eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais importante que você. E o que parece ser pejorativo, mas não é, que é o contrário do que eu acabei de dizer, você está dizendo: olha, você está na condição de servo, mas para que você seja meu servo, eu também tenho que te servir. Tanto quem serve, porque Deus, ele nos serve, ele nos ajuda, ele nos abençoa o tempo todo. E Deus nos serve o tempo todo. E olha que os servos somos nós. E Jesus quis mostrar exatamente isso. Quem quer ser o maior,
que esteja servindo. Quer ser líder? Que sirva os seus, né, comandados, por assim dizer. A palavra nem é bonita, nem bonita é, mas, né, aqueles que estão, que te auxiliam no seu trabalho. E às vezes nós não nos comportamos assim. Aquele camarada falou, olha, quando ele aprendeu que deveria servir o seu pai, se ele tivesse aprendido antes, né, antes da arrogância, da prepotência, da jactância, meu pai, me dá meu dinheiro que eu quero sair, porque eu tenho direito. Ele foi jactancioso com o pai. Ele ofendeu o pai. Ele colocou o pai, pejorativamente, no estado de humilhação. Mas agora ele aprendeu, depois de sofrer tanto, que a dignidade estava em ser humilde. A dignidade de um crente, de um homem, né, de um cidadão, é quando ele aprende que ele foi chamado, que nós, todos nós, fomos chamados para servir uns aos outros. Fomos chamados para sermos servos uns dos outros. Ele falou, pai, não sou de ser chamado filho. Eu quero ser apenas servo. O dia que filhos aprenderem a ser servos dos pais, que pais aprenderem a lavar os pés dos filhos, que a esposa aprender a ser servo do marido. Pastor, mas isso é machismo. Não, eu não estou falando no sentido de escravidão. Machismo é escravidão. A Bíblia ensina a servidão no sentido de amor, disponibilidade em amor. Quando a Bíblia fala, esposa, obedecer ou subjugai, né? Submeter a vossos maridos. Submeter significa amor, o amor que nos faz flexibilizados no coração em relação àquela pessoa que nós amamos. E submeter é, eu amo a pessoa, então eu abaixo para lavar os seus pés, eu promovo o bem-estar dele o tempo todo. E aqui, então, quando ele quis lavar os pés do pai, o pai abaixou junto com ele, abraçou, né? Você pode continuar lendo o resto da parábola aí, né? Pegou pelo pescoço, beijou o pescoço dele e começou a gritar para os empregados, para outros empregados, traz roupa, traz anel, traz sapato, traz isso. Gritou para o outro que estava no quintal, no terreiro, né? Mata o novilho cevalo agora, vamos fazer festa, porque este é meu filho. Olha, mas o filho não pediu para ser servo? Não, ele pode ser servo. Agora, como humilde, ele é meu filho. Gente, para sermos filhos de Deus, você quer conseguir tudo que você quiser conquistar com Deus, você precisa estar no estado de humildade. Tudo que nós quisermos conquistar com o Senhor, precisamos estar na condição de humildade. Deus ama os humildes. Ele abate os exaltados, mas ele exalta os humildes. E às vezes nós precisamos entrar agora espiritualmente no estado de humilhação. Talvez você está tentando aí resolver os problemas da sua vida, né? Os percalços da sua vida, meu irmão. Humildade. Humilhe-se diante do Senhor, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia! Né? Seja humilde. A dignidade de um crente, a dignidade de um filho de Deus, a dignidade de um ser humano é quando ele aprende a viver em humildade. De volta à dignidade. Que todos nós, nesta manhã abençoada de quinta-feira, possamos abrir os nossos olhos, os nossos entendimentos. Ah, mas eu nasci assim, meu irmão. Mata isso. A orientação do apóstolo Paulo é mortificai os vossos membros. Mortificai tudo, né? O orgulho, a soberba, a jactância. Mortificai os desejos da sua carne. Mortifique, acaba com isso. Viva na humildade, seja humilde. Viva uma vida para Deus. Ofendeu alguém, peça perdão. Não tem coisa mais. Sabe o que é difícil pedir perdão a uma pessoa que a gente ofendeu ou que ofendeu a gente? Porque quando a gente é ofendido também temos que pedir perdão, tá? Porque quando eu me sinto ofendido, eu fico chateado com a pessoa. E nós não podemos dever nada a ninguém no seu amor. Então, quando eu fico ofendido, eu sou devedor àquele que me ofendeu também. Então, ambos têm que pedir perdão. Então, sabe por que é difícil pedir perdão? Porque não tem nada mais abençoado, nada mais glorioso do que perdoar alguém. Faça o teste, depois me conta. Liga no meu particular, fala assim, olha pastor, que coisa abençoada. Aquele dia que você falou, eu não acreditava. Até aquele dia então eu não acreditava. Mas agora eu entendo que pedir perdão, não é pedir perdão, falar, ô fulano, me perdoa aí, tá? Ah, fulano, faz isso aí pra mim, olha, a partir de hoje nós não queremos, vamos brigar mais. Não, estou falando perdoar. Perdoar é apagar a dívida, a ofensa é dívida. Apagar a ofensa e reconciliar
reconciliar, restaurar a convivência, restaurar o relacionamento. Né? Não existe perdão sem reconciliação de relacionamento. Ah, pastor, é difícil, né? Mas exercite o dom, a graça do perdão, que você vai ser a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais risonha e sorridente, a pessoa mais abençoada, a pessoa mais feliz que você conhece. Vamos orar? Não dá pra gente continuar conversando mais. O texto aqui é profundo, mas não dá pra gente conversar. Então até domingo, se Deus quiser, na hora da nossa transmissão lá no templo. Vamos orar? Eu abençoo você. Eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Querido Deus, oramos a Ti nesta hora, para que Tu nos abençoe, meu Pai, nos guarde. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar um lugar sempre em nossos corações. E assim como aquele rapaz reconheceu, meu Pai, que não há vida digna fora da casa do Pai, fora do lugar que o Senhor estabeleceu, que o Senhor nos colocou. Nós entendemos e aprendemos nessa manhã, Pai, que a nossa vida na Tua presença é a fonte de uma vida digna, é o que pode nos levar à dignidade completa, à dignidade total. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos fortalecer nesta manhã, que o Senhor venha nos dirigir conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, conforme a Tua bondade. Senhor, guia-nos por um caminho eterno, porque o Teu caminho é eterno. A dignidade do Teu caminho é porque, primeiro, é de estarmos na Tua presença. Depois, de usufruirmos todos os bens celestiais e eternos que o Senhor propõe para as nossas vidas, para os nossos corações. Nós oramos e Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus, esta manhã. Amém. Compartilhe, né? Passe para outros irmãos através das redes sociais a nossa boa palavra e que o Espírito Santo nesta manhã, neste dia de quinta-feira, possa nos fortalecer. Amém? Um abração para todo mundo aqui. Até domingo às 19 horas e até a próxima terça, se Deus quiser. Até na próxima terça, se Deus quiser, né? Quando nós estaremos aqui juntos, analisando, meditando na palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Um abração aí, Pastor Dinho, Deise, né, Rosângela que não perde, todo mundo aí. Um abração para todo mundo. Né? Eu esqueci agora, mas ela também não tem perdido a nossa boa palavra. A Mirna, que está lá na Itália. Um abração aí, Mirna. Dá um beijo no Lucas para mim também. Deixa eu ver, temos uma pessoa aqui que não tenha perdido. Só um minutinho aqui. A Célia de Assis. Dá um abração para a Célia aí que tem estado conosco também. Que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. Cafezão com Deus. Beijão para todo mundo aí. Que Deus abençoe. Obrigado.